Olá, bom dia, crianças. Hoje, 24 de agosto de 2020, vamos nós para a nossa aula de português, tá? Hoje, na nossa aula de português, estamos dando início ao terceiro bimestre. Aí diz assim, história conhecida, tá? Aí na página 2 do terceiro bimestre. Aí tem história conhecida, troca de ideias. Vocês vão observar que essa imagem, tá? Aí aqui na número 1 diz, observe a ilustração feita pelo artista Gustave Doré, em 1832 a 1883. Que história ela apresenta? Então, vocês vão observar aqui, tá? E que história é essa que está apresentando? Vocês vão escrever. A dor diz, com a ajuda dos colegas e do professor, reconte essa história, tá? Depois, na aula, a gente vai comentar essa história e, quem sabe, eu vou colocar para vocês recontar, mas depois da nossa aula ao vivo, ok? Agora, na 3 diz, e se essa história fosse contada de um jeito diferente, o que poderia mudar? Você gostaria de ouvir um final diferente? Por quê? Aqui você vai dar a sua opinião sobre essa história aqui, tá ok? Agora aqui na página seguinte, na página 3 diz assim, texto puxa texto. Aqui está escrito um texto que é um conto, ok? Então aqui, algumas histórias populares foram reescritas e recontadas por diversos escritores. A1. Leia este reconto de uma história muito conhecida. Então, aqui, esse texto é um reconto, ou seja, está recontando uma história muito conhecida. O texto é um pouquinho longo, eu não vou ler ele agora, só na aula ao vivo, tá? Para o vídeo ficar menor, que diga. Aqui é o texto ainda, continuando o texto, ok? Agora aqui nós vamos para a pergunta número 2, que diz assim, quem é o personagem principal desse conto? Então, você lendo lá o conto, você vai saber o personagem principal e você vai escrever esse personagem principal aqui. Aí, personagens são aqueles que participam, que praticam as ações da história. E aqui, a pergunta aqui. 3. A história se desenvolve pelas ações dos personagens. Onde elas acontecem? Então, aqui você lendo o texto, aí você vai dizer aqui onde essa história acontece, tá? Coloque aqui. O lugar onde se passa uma história recebe o nome de ambiente ou espaço. Aí aqui tem na questão. Quanto tempo aproximadamente duram as ações dessa história? Ou seja, desde que Chapeuzinho sai de casa até ela e a vovó saírem da delegacia. Então, leiam lá, tá? E você vai encontrar qual o tempo aproximado que aconteceu essa história aí, ou seja, esse conto, ok? O tempo de uma história narrada é o dos acontecimentos vividos pelos personagens, tá? Aí aqui, a questão 5. Quem conta essa história? Então, você vai ver, quem conta essa história participa das ações, ou seja, é um dos personagens, você acha que é, ou não participa das ações, apenas relata o que ocorreu, veja aí qual que está correta e marque. Narrador é aquele que conta a história, podendo ou não ser um dos personagens. Vamos lá para a questão 6. Observe as representações da personagem Chapeuzinho Vermelho e da Chapeuzinho Azul. Então, está aqui Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Azul. O que é de diferente na aparência delas? Então, o que você observa de diferença na aparência delas duas? Então, escreva aqui na letra A. B. Comparando as duas histórias, o que você percebe de diferente no comportamento de Chapeuzinho e de sua avó em relação ao lobo? Então, tem a diferença aí. Observe que a de Chapeuzinho Vermelho e a de Chapeuzinho Azul tem a diferença. Então, você vai escrever qual que é essa diferença aqui, ok? A 7.
há uma grande diferença nas ações de um outro personagem, o caçador. Aí, complete o quadro com o objetivo desse personagem em cada história, tá? Então, observe aqui que você vai completar o quadro com a história de Chapeuzinho Vermelho e vai completar o quadro com a história de Chapeuzinho Azul, ok? A 8. Qual é a sua opinião sobre as ações das personagens em Chapeuzinho Azul? Aí, há uma preocupação com questões de preservação ambiental? Explique. Então, lá no texto você vai ver onde tem essa preocupação em relação à preservação do ambiente. Aí você vai colocar aqui, ok? Então, tá. Nossa aula vai ficar por aqui, esse vídeo, e vamos dar continuidade na aula ao vivo. Eu sei que eu vou estar mandando atrasado, desculpem, tá? Mas na aula ao vivo, quem não fez, nós vamos responder lá e debater direitinho. Vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura com a ajuda de vocês e eu vou explicar todo o texto, ok? Beijos e até a nossa aula ao vivo, crianças.